Mas Deus, só Ele pode te levar. Os sonhos dos homens podem se frustrar, mas o sonho de Deus jamais. Há um lugar pra chegar, há uma ponte que te levará pro outro lado. Há um som, uma voz dizendo: os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir. Olá, meus amigos, meus queridos. É com muita alegria no meu coração que nós estamos mais uma semana aqui na Rádio Cidade com o programa Não Desista dos Seus Sonhos. Agora nós teremos o programa nas terças-feiras e na quinta, no horário novo, que é o horário das 18 às 19 horas. Então agora 2 vezes na semana, um dia a mais, para que a gente possa falar da Palavra de Deus, divulgar os nossos projetos e ações sociais e também trazer temas atuais que vão ajudar a nossa sociedade, a nossa comunidade a participar. Vamos orar? Onde vocês estiverem, eu convido vocês a fecharem os olhos, a elevar os pensamentos ao nosso Deus, para que a gente possa orar, para que Deus possa abençoar o nosso programa de hoje. Deus querido, Deus maravilhoso, Pai amado, na Tua presença, Senhor, eu te louvo, ó Pai, eu te glorifico, porque só o Senhor é santo e a Tua misericórdia é eterna, Senhor. Pedimos que neste momento, ó Pai, o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor esteja preparando o coração de cada ouvinte, ó Pai, que a Tua palavra chegue, Senhor, ao coração e à mente de cada ouvinte, que a Sua palavra transforme a vida de cada pessoa que está nos ouvindo, ó meu Deus. Pedimos, ó Pai, que a Tua paz, que excede todo entendimento humano, entre nos lares da nossa cidade, de onde as pessoas estiverem nos assistindo pela live, Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo, neste momento, venha falar conosco, Pai. Que o Senhor possa me capacitar, Senhor, como Tua serva, como uma pessoa que está levando a Tua palavra. Capacita também, Senhor, o Danilo, que está aqui do meu lado, Senhor, que vai falar sobre Libras, ó Pai. Pedimos que o Senhor venha nos dar sabedoria, porque toda sabedoria vem de Ti, ó Deus. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor venha falar conosco nessa tarde. Nós abençoamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu quero primeiro agradecer o Espaço Musical, Escola de Música e Instrumentos, que vende artigos cristãos, bíblias, agendas, capas, e também eles têm aulas individuais e em grupos, formação de banda e coral. Em Santa Fé, responsável professor Petuel Luiz e professor Vinícius Floriano. É uma escola de música, técnica vocal, violão, viola, teclado, bateria, guitarra, violino, contrabaixo e piano. O novo endereço é na Rua 3, número 1554, próximo à Avenida Navarro. Para vocês fazerem uma visita para o Espaço Musical. É um novo espaço aqui de Santa Fé, onde vende artigos evangélicos e escola de músicas e instrumentos. O programa Não Desista dos Seus Sonhos agradece pela doação de brinde de hoje, que é um CD da Cassiane, um espetáculo de adoração. Eu convido vocês a comentarem a nossa live, a compartilharem a nossa live, e vocês estarão participando do sorteio no final da live, que é um CD da Cassiane, doado pelo Espaço Musical. E também agradecer a Carla Gugliani, que hoje nos presenteou com uma massagem relaxante. Olha que legal. Então, vocês possam participar, que hoje são 2 brindes, um CD da Cassiane e uma massagem relaxante que foi doado pela Carla Gugliani. Então, vocês comentem a nossa live, compartilhem, que no final nós iremos fazer o sorteio. E eu convido vocês, meus amados, a participarem, porque o tema de hoje é super importante. Graças a Deus, toda terça e quinta-feira nós estamos conseguindo trazer os convidados especiais que Deus tem colocado na nossa vida, pessoas que têm contribuído muito com a população, com as pessoas que nos assistem e com o programa Não Desista dos Seus Sonhos. O nosso tema de hoje é sobre Libras. Libras é a língua brasileira de sinais, todos sabem que é um tema que hoje está em alta.
da importância da Libras na era da inclusão social, e eu convidei o professor Danilo. O professor Danilo, ele é professor e diretor da Escola Agnes, e também ele é professor do Centro Universitário, do Unifunec, ele é professor de Libras. Então ele tem muito conhecimento nessa área, e ele vai falar sobre esse assunto, que é a língua brasileira de sinais, a Libras. E vocês fiquem à vontade para fazer pergunta durante a live. Ele é professor, ele ministra cursos, e nós vamos tendo um bate-papo aqui com ele, tá? A gente sabe hoje da importância da Libras no contexto escolar, no contexto social e também dentro das igrejas. Nós sabemos a importância, então a gente vai poder ter um bate-papo nesse minuto com o Danilo. Danilo, muito obrigada pela participação. Eu sei que você tem uma vida super corrida e tirou esse tempo. Desde já eu te agradeço, eu e a Rádio Cidade, pela oportunidade. Eu agradeço pelo convite, muitíssimo obrigado, Milane. Agradeço a Rádio Cidade pela abertura desse espaço. Falar desse tema é imprescindível na era que nós estamos. E falar da Libras é um grande desafio sempre, porque se trata de uma língua que não é oral, é uma língua de sinais. E poucas pessoas, acredito que mais de 90%, não saibam que é uma língua oficial brasileira, que nós temos ela como uma conquista social brasileira em todos os níveis. Muitíssimo obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Danilo, eu fiz algumas questões para ficar mais fácil a nossa conversa, o nosso bate-papo, e o ouvinte também pode participar. Eu quero cumprimentar a Maria Romilda, Lorentino, Milena Carla, desculpa, e todos que estão entrando na live neste momento. O pessoal está chegando, a Dani, vamos entrar, Dani, vamos compartilhar, Antônia de Souza, todos que estão participando. Tem alguns nomes aqui, pessoal, nos desculpem, mas está longe, tá? Então, assim, muito obrigada pela participação, fiquem conosco e Deus os abençoe. Danilo, qual que seria, porque a gente ouve muito hoje falar sobre Libras, né? Mas muitas pessoas sabem que a Libras hoje, ela é essencial, ela é fundamental para a inclusão dos surdos e mudos, mas na verdade não sabe o significado, igual você falou, trabalha com gestos. Qual que seria a definição mais clara para o ouvinte sobre Libras? Bom, a Libras, na verdade, ela é a sigla de Língua Brasileira de Sinais, mas já houve outras terminologias relacionadas. Já houve terminologias como a língua dos surdos, mímica, a língua dos surdos e mudos, gestos, entre outras terminologias, mas na verdade uma terminologia política de que alguém em algum momento criou e percebeu que os surdos precisariam de uma língua real, uma língua oficial, que não se tratasse apenas de uma linguagem coloquial, mas que fosse uma língua oficial, embasada, com gramática e estrutura própria de conversação. Seria algo mais fundamentado. Então, a língua brasileira de sinais, na sua melhor definição, é uma língua oficial brasileira. Nós temos como primeira língua a língua portuguesa, mas eu acredito que a Libras seja mais nossa propriamente do que a língua portuguesa, porque nós fomos colonizados pelos portugueses. Então, na verdade, houve derivações dessa língua para chegar onde nós estamos hoje, né? Mas a língua brasileira de sinais, embora seja de origem francesa, ela para nós teve um nascimento muito claro no Brasil. Então, o próprio nome Língua Brasileira de Sinais nos faz ter um pertencimento dessa língua em todo o território nacional. Assim como a língua portuguesa tem as suas variações linguísticas e regionais, mas ela é uma língua sublime, que é a própria identidade cultural do surdo. Perfeito. E qual a importância da inclusão da Libras no contexto escolar, na educação? Perfeito. É uma pergunta muito importante que nos faz refletir em muitos aspectos. Eu, na verdade, a Libras ela não tinha essa importância que tem hoje em minha vida. Eu não entendia como seria o propósito de Deus com a Libras no meu contexto social, de trabalho, contexto religioso, em todos os níveis, na verdade. E eu cursava pedagogia na época, em 2009, acredito que aproximadamente 2009, e de repente surgiu a oportunidade de cursar algumas atividades de extensão na área da Libras. Eu me interessei, procurei saber mais sobre e me inscrevi. E de repente acabou se tornando uma paixão, uma verdadeira paixão, faço com muito amor.
muito apreço, e a Libras ela entrou de uma forma assim que eu não imaginava. E ao terminar a pedagogia já procurei de imediato especialização na área da Libras, inclusive um mestrado em educação, com ênfase, né, com enfoque nos estudos na área de educação, do ensino superior, com enfoque em Libras, os estudos para as pessoas com surdez no ensino superior, como isso acontece, como isso se dá. Então, a inclusão, a importância da Libras no meio educacional hoje, de uma forma um pouco em utopia ainda, mas nós já temos realidade, inclusive em Santa Fé do Sul, e outras cidades estão tomando como exemplo a educação de Santa Fé para lidar com alguns pontos, como por exemplo, nas escolas de período integral nós já temos a disciplina, como escolas piloto que estão tendo disciplina de Libras. Então as crianças sendo surdas ou ouvintes têm a disciplina de Libras, porque se por acaso adentrar algum aluno com surdez, todos vão saber se comunicar, todos vão saber. Porque, na verdade, incluir o aluno surdo ali, somente inserir o aluno em sala de aula, não resolve o problema. Porque ele tem que se comunicar. Ele tem que se comunicar. E o mais gostoso, o mais importante, por exemplo, eu como diretor da Escola Agnes, tenho total aceitação dos nossos professores para nos momentos de HTPC, que é um momento coletivo de trabalho, né, hora de trabalho pedagógico coletivo, de ter momentos de aprendizagem, nesses processos de ensino e aprendizagem com os professores para Libras. Nós atualmente não temos na Escola Agnes alunos com surdez, mas isso não é uma realidade atual. Talvez no próximo ano, num outro momento, nós tenhamos, e aí todos estarão preparados para receber esse aluno, não depender exclusivamente do trabalho do intérprete, porque somente o trabalho do intérprete não supre todas as necessidades, e somente inserir o aluno com surdez no âmbito da sala de aula não promove a sua inclusão, mas sim estabelecer uma comunicação. Ele tem essa sociabilização, né? Perfeito. E socializar esse aluno é dar suporte para que ele possa ter uma autonomia. É o que eu digo para todos os alunos surdos ou ouvintes: nós não teremos família a vida toda, nós não teremos pai e mãe, nós temos que aprender a andar com as próprias pernas, adquirir uma certa autonomia para chegar no futuro, inclusive poder ter a oportunidade de oferecer aos nossos também um conforto que merecem por terem lutado tanto por nós, né? Então, a Libras, ela proporciona uma abertura no mercado de trabalho, e hoje eu vejo que ainda os profissionais na área da Libras são muito escassos, nós não temos. Eu recebo sempre ligações e convites na área da Libras do ambulatório médico de especialidades, para ministrar cursos, enfim, de um aparato de pessoas na área da inclusão, surdos que adentram as escolas da região toda e me convidam: você tem alguém para indicar, você tem alguém para que possa trabalhar na interpretação? E falta muitos profissionais. Muitas vezes nós temos muito para o mercado de trabalho, mas nós não temos profissionais habilitados para exercer esse trabalho. Então, há quanto tempo que você fez esse curso de Libras? E quando você fez, Danilo, você imaginou que hoje a Libras seria assim uma língua tão procurada, tão exigida pela sociedade? Acho que não, né? Igual você falou, agora as pessoas querem e não tem o profissional capacitado. Perfeito. A Libras, ela veio de uma maneira muito, vou dizer até assim, de supetão. Eu não imaginava, na verdade, a Libras dessa forma. E ela tomou uma proporção, inclusive agora no cenário nacional, com a primeira dama, né, do Brasil, a Michele. E nesse sentido, eu acredito ainda que vai haver muitas mudanças, né, no cenário nacional, com as políticas públicas, no cenário de toda a educação especial, porque possibilitar a inclusão é dar oportunidades por igual, trabalhando com equidade. Trabalhar apenas com a igualdade de direitos não é a solução do problema, mas a equidade. Então tem muita diferença quando nós falamos de igualdade e equidade, né? A Libras, ela veio para revolucionar. Então, em todos os sentidos da educação especial, seja na deficiência intelectual, física, visual, a surdez como um todo, né, a deficiência auditiva, e é importante nós salientarmos que no cenário educacional e social, o deficiente auditivo é aquele que perdeu parcialmente a audição. Sim. E o surdo é aquele que perdeu totalmente a audição. Então, as pessoas se confundem. Acho que se gritar no ouvido da pessoa vai fazer ela ouvir melhor ou algo nesse sentido. O mudo, na verdade, as pessoas confundem muito. Elas acham que o surdo é mudo, né? Na verdade, ele não tem nenhuma entrave vocal. É porque ele nunca ouviu, então ele não aprendeu a falar por conta desse impedimento. Mas, na verdade, se ele fosse oralizado, que na verdade eu sou contra, porque quando nós falamos da Libras, eu estou possibilitando a maior expressão cultural. Hoje no Brasil, vamos só utilizar de um exemplo. No Brasil hoje nós temos
diferentes religiões, culturas, formas de vestir, né, a vestimenta, músicas, enfim, nós temos um aparato muito grande. O Brasil é um país muito miscigenado, nós temos todas as misturas culturais, porém é o país número 1 do mundo em preconceito, então é muito discrepante essas duas informações. Em contrapartida, a Libras, ou todos os aspectos de inclusão, nos permite alcançar uma virtude ali muito grande no sentido de enaltecer os processos de ensino e aprendizagem, né? Embora seja um país muito miscigenado e aconteça uma mistura muito grande, as pessoas ainda têm uma certa dificuldade em aceitar, em possibilitar uma inclusão, até uma evolução intelectual nesse sentido. Sim, então hoje quando a gente fala de inclusão, independente se essa inclusão ela é no contexto escolar, no contexto religioso, ou até mesmo no contexto social, eu tenho certeza que a Libra ela vai fazer parte dessa grande inclusão. Um exemplo, eu sou da primeira Igreja Batista aqui de Santa Fé. Certo. E já faz, eu não sei, não vou falar exatamente o quanto tempo, mas já faz mais de 3 anos que existe um intérprete durante o culto na Igreja Batista. Excelente intérprete, a conheço, é excelente o trabalho dela. Então, é muito legal essa inclusão também. Você falou sobre o ambiente escolar, que é o ambiente que você trabalha, que você é diretor, mesmo colocando que na escolar eles não têm no momento. Mas os professores vão ter que ser preparados, não todos, mas aqueles que estiverem aptos ou gostarem, porque também tem que ter o dom, né, Danilo? Sim, é algo muito subjetivo, né? Existem pessoas que acreditam não ter habilidade alguma, talvez descubram até isso durante o período de aprendizagem. Então é muito subjetivo. Sim. E é difícil, Danilo, aprender Libras em relação às outras línguas? Excelente pergunta. Quando perguntam num comparativo entre Libras e língua portuguesa ou outras línguas, eu percebo que nós damos muito valor, ou enaltecemos muitas vezes as línguas estrangeiras. Inglês, espanhol, francês são muito importantes também, e elas estão no cenário mundial. A Libras ela é do cenário local, né, nacional. Nós dizemos que cada país tem a sua língua de sinais, então não é uma língua universal, né? Nós temos cada país a sua língua de sinais, existe a língua americana de sinais. Então, no Brasil, eu amo você. Na língua americana de sinais, I love you. Então, por quê? É o I, o L e o Y, uniu os três num sinal só, I love you. Então, nesse sentido, existem muitas variações e cada língua de sinais apresenta suas variações dentro de cada país. O que as pessoas têm... Que delícia! Vamos sim. O que as pessoas têm muita dificuldade em entender e não dão o mesmo ou devido valor às demais línguas, que nós nos preocupamos muito em aprender as línguas estrangeiras, mas por que não também valorizar a língua do nosso país, que é a Libras? Quando eu digo isso, a diferença, na verdade, ela está em 2 aspectos principais. A Libras, ela é de percepção visual. Sim. Enquanto as línguas orais são de percepção auditiva. Então existe essa variação, né, que é muito constante, e eu percebo assim, por exemplo, as pessoas confundem muito, acreditam que a Libras, na verdade, seja apenas uma tradução da língua portuguesa, o que não serve, porque a gramática da língua portuguesa não é a mesma da Libras. Então um exemplo muito até bobo, mas na verdade tem muito sentido quando na prática da Libras. Quando eu digo o gato comeu rato, para a língua portuguesa eu tenho o artigo o, gato sujeito, comeu verbo e rato. Sim. Mas na prática da Libras, se eu digo o, já não existe na prática da Libras artigo. Então eu tenho gato, o animal felino. Que legal, né? Bacana. O verbo comeu. O surdo não escuta a conjugação verbal, então ele não sabe se é comeu, comerá, comeria. Aqui então é muito mais fácil. Muito mais fácil de aprender. Na verdade, eu tenho que entender que é o sujeito, o objeto e o verbo, sempre ao final. Então, a mesma gramática que existe em língua portuguesa não serve. Se o gato já comeu rato, o que ele está fazendo vivo nesse cenário? Então, totalmente o contrário. Rato estava ali na cena, quem o percebeu foi o gato, por último ele praticou o verbo de ação. Então, rato, gato, comer. Essa é a estrutura da língua de sinais. Tem muita diferença. Tem que ter muita habilidade manual. Mas assim, a gente pega muito rápido quando a gente tem vontade de aprender. Eu acho que é apaixonante. Muito bom. Apaixonante aprender Libras. E você já falou que seria minha próxima pergunta, se tem algumas dicas úteis para quem tem o desejo no coração de aprender a língua brasileira de sinais.
Como eu falei, tem que ter um pouquinho de habilidade. Mas na verdade eu acredito que seja a força de vontade em aprender. Porque mesmo que a pessoa tenha algumas dificuldades, nós conseguimos pela Libras, por conta do dinamismo de ensinar e de aprender, existe muita prática, né? Na própria teoria, a teoria e a prática conversam o tempo todo. Então existe uma facilidade na aprendizagem que talvez em outras disciplinas ou no outro currículo não houvesse. Certo. E quanto tempo, Danilo, que demora para aprender, para você fazer um curso? Há diferença entre fazer um curso de Libras e ser um intérprete. Existe essa diferença? Sim. E qual que é o tempo? Perfeito. O intérprete oficial, na verdade, ele tem uma carteirinha, ele passa por uma prova, assim como tem a prova da OAB para os advogados, também tem para os intérpretes. E, na verdade, para Libras, nós trabalhamos com o interlocutor, aquele que faz a interlocução da fala, ouvinte para o surdo e também do surdo para o ouvinte, essa transmissão da fala. Então, na verdade, nós somos ponte do conhecimento, nós somos mediadores do conhecimento. E é um trabalho muito abençoado, eu digo, porque nós somos os ouvidos dos surdos. Né? Nós acabamos por ser os ouvidos dos surdos. E o tempo de aprendizagem varia muito de pessoa a pessoa, mas um curso básico, por exemplo, de 40 horas, você não consegue sair fluente na área. Mas existe o básico, intermediário e avançado, que em conformidade, em comunhão com esses 3 cursos, você consegue adquirir uma fluência excelente. Até porque os sinais básicos, eles são muitos, mas com toda uma gama de sinais e vocabulário, nós conseguimos nos comunicar muito bem, em pouco tempo. Tem muita gente que assim, eu acredito assim, algumas pessoas querem fazer para aprender o básico. Perfeito. Né? Agora, quem já está no ambiente escolar ou no âmbito religioso e quer fazer o curso, Danilo, hoje você ministra cursos de extensão no Centro Universitário da FUNEC, certo? Perfeito, sim. E o único local que você ministra cursos hoje é a FUNEC, ou você tem alguma parceria aqui com a Educação de Santa Fé, particular? Eu gostaria que você estivesse explicando para nós em relação aos cursos, porque tem muitas pessoas, a partir do momento que eu coloquei ontem, e que eu comecei a falar que você viria aqui no programa, muitas pessoas começaram a perguntar: Milane, eu quero fazer um curso de Libras, ver com ele como que funciona. Então, você poderia explicar para nós, por favor? Sim, com certeza. Bom, os cursos de Libras, na verdade, eu por ser professor do Unifunec, então eu dou prioridade ali para nós abrirmos sempre o curso de Libras, mas nada impede que alguma instituição particular convide, como o Ambulatório Médico de Especialidade, já ministrei vários cursos lá, na formação, na capacitação de profissionais da saúde. Eu gostei muito, interessantíssimo, porque nós abrimos possibilidade para o surdo, desde o momento em que ele chega no ambulatório até o momento da saída, tiveram todo um cuidado de preparo nesse curso de uma pessoa pelo menos de cada setor aprender. Então, mobilizar uma pessoa de cada setor para que o surdo, desde a entrada na recepção até o atendimento médico, inclusive a sua saída, seja direcionado por interpretação. Que bom. Por conhecimento. Porque eu percebo assim, as pessoas precisam entender que o surdo é um cidadão como qualquer outro, que paga seus impostos em dia, que tem direitos como qualquer outra pessoa, mas na prática isso não acontece. Cumpre seus deveres como qualquer outro, mas na verdade, na prática, eu percebo que o surdo vai ao mercado, no supermercado, não consegue ser compreendido, vai ao banco, não consegue ser compreendido, frequenta os hospitais, não consegue ser compreendido, enfim, todos os âmbitos sociais. E existe uma necessidade social muito grande de que as pessoas possam aprender, pelo menos basicamente, a se comunicar. Para que quando o surdo adentra aquele local, as pessoas pelo menos saibam cumprimentar. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Básico. Você precisa, o que, né, que está acontecendo, explica. Então existe toda uma... O Danilo, o importante é assim, que eu estou vendo aqui você se comunicar, né, com a língua brasileira de sinais, não é só os gestos, é muito também a expressão facial, né? Que isso que eu acho que é o mais comovente, o mais apaixonante na Libras, é essa expressão facial que você faz sorrindo, um excesso de expressão de mímicas. Porque a Libras, as pessoas acreditam que esteja só com as mãos. Não, braços, expressão facial, a expressão corporal conta muito. Um exemplo muito básico disso é a expressão do sinal triste. Se eu faço sinal triste assim,
Ninguém vai entender. Ninguém vai acreditar, vai falar que eu estou mentindo, porque como você está triste e sorrindo, então tem que exatamente combinar com o sinal, né? Expressão corporal, na interpretação de uma música, por exemplo, o surdo não está ouvindo o ritmo, então tem que demonstrar pelo corpo qual é aquele ritmo, como aquilo acontece, uma música calma, uma música mais agitada, tudo isso. E os cursos da Unifunec é exatamente agora num momento muito oportuno, porque nós estamos com as inscrições abertas para o curso básico do Unifunec e elas terão início na próxima semana. Temos uma procura grande, tem um grupo de WhatsApp que inclui pessoas interessadas em fazer a inscrição do curso. Estou com mais de 80 pessoas no grupo. Nossa, legal. Conseguimos até dividir, formar 2 turmas para ter uma aprendizagem melhor. Acho que você nunca teve tanta gente assim interessada, né, Danilo? Muito interessada. Eu lembro que o ano passado você deixava na sala dos professores lá. Sim, nós tivemos assim turmas já de 40, 50 alunos na procura de um curso de extensão em Libras, mas eu me surpreendi muito, né, com uma procura muito grande após essa comoção do cenário nacional. Sim. Com a Libras. Então as pessoas estão procurando, estão dando um outro olhar. Você falou dos direitos, né, como você colocou aqui, ressaltando que os surdos, eles têm direito, pagam impostos, tem que passar pela humanização, igual todas as pessoas. Perfeito. E tem uma lei, né, Danilo, que é a Lei 10.436. Isso. Se você quiser falar mais sobre essa lei, pode falar, pode ficar à vontade, tá, Danilo? Tá joia. A Lei 10.436 de abril de 2002, ela traz para nós uma informação muito importante. Eu acredito que seja a maior conquista dos surdos no cenário nacional e dos militantes da causa também. Sim. Essa lei reconhece a Libras como língua oficial brasileira, então nós temos 2 línguas oficiais brasileiras, língua portuguesa e Libras. Reconhece também como direito do surdo a língua materna Libras e depois língua portuguesa, para o ouvinte a língua portuguesa e depois alguma língua estrangeira e também a Libras, e prevê em todo o currículo escolar, no componente curricular universitário, nos cursos de licenciatura que formam professores é obrigatória, nos cursos de fonoaudiologia e outros afins que trabalham com a comunicação, né? Então, formou professor, tem que ter Libras no currículo. Isso é muito importante. Então, as instituições de ensino superior tiveram que se adequar, as escolas estão tendo um novo olhar para a inclusão da Libras nesse contexto educacional. Percebo, inclusive, no contexto religioso, é muito importante ressaltar. O contexto religioso, ainda mais agora que a primeira-dama, né, a Michele Bolsonaro, ela é cristã e ela é intérprete em Libras. Então, mais que nunca agora no ambiente, no contexto religioso, as pessoas estão, a liderança das igrejas, graças a Deus, estão assumindo. Exatamente. E isso, trazer a oportunidade da palavra de Deus para as pessoas com surdez, porque imaginem, as pessoas têm um olhar muito de pena, às vezes de misericórdia, não precisa disso, as pessoas não querem isso, as pessoas querem apenas serem tratadas com seus direitos iguais aos outros. E tratar o surdo, na verdade, nesse âmbito religioso, é promover também a palavra de Deus, né? Aplicar e tornar público o evangelho. Então, quando eu permito que o outro adentre a palavra de Deus e conheça as suas maravilhas, eu também permito que Deus adentre aquele coração, aquela pessoa. É uma maneira de evangelizar. Perfeito, uma maneira de evangelizar, de propagar o evangelho a todos, né? Que foi o que foi pedido por Deus, né? Por Jesus. Propague o evangelho, faça a todos conhecer a palavra de Deus. Nesse sentido, o surdo precisa entender pelo sentimento, porque as pessoas às vezes têm um olhar muito de pena, de dó, para os cegos. Nossa, não consegue ver, vive no mundo escuro, mas os surdos vivem no mundo do silêncio também. É muito difícil nunca escutar uma música, nunca ter oportunidade de ouvir um som, não entender o conceito do som. Muito complicado. Complicado. Danilo, e você tem algum censo pelo IBGE do número de pessoas surdas que existe hoje no Brasil? Sim, no IBGE de 2010... Eu também vi de 2010, foi um dos últimos, né? Que nós tivemos, é difícil de acreditar, não parece que são tantos, mas nós temos atualmente mais de 10 milhões de surdos no Brasil, apenas no Brasil. Ou seja, mais de 5% da população brasileira tem surdez. Muito alto. É muito alto. E aqui em Santa Fé do Sul, aproximadamente, nós temos entre 50 e 60 surdos só dentro de Santa Fé. Em todas as faixas etárias, mas nós temos mais de 50 surdos em Santa Fé do Sul. Mais de 50? Mais de 50. Ô, Danilo, e em relação ao curso, que você vai ministrar o curso na FUNEC, é só para os professores da Unifunec e para os funcionários? Olha só... Ou ele pode se estender?
é um curso que eu acredito que ele seja o curso, talvez, não sei se o mais importante, mas o curso mais acessível, porque trata-se de acessibilidade comunicativa e não poderia ser menos que isso. Então é um curso que qualquer pessoa, não necessariamente precisa ser um aluno Unifunec, qualquer pessoa da sociedade tem vontade de aprender, as inscrições estão abertas a partir da próxima semana. O meu contato, inclusive, é o telefone, né, área 17, telefone celular e WhatsApp 99792-5607. 99792-5607. É o telefone para contato, meu telefone pessoal. As pessoas que tiverem interesse podem entrar em contato ou inclusive procurar o setor de pós-graduação no Unifunec com o professor Dr. Sandro Alves Correia. Ele é o responsável pelas inscrições do curso. Os valores oficiais eu ainda não tenho, estão fechando, mas eu acredito que serão 3 parcelas de R$90, mas ainda não está batido o martelo, mas que isso é um preço super acessível num curso de extensão em Libras. Quando nós procuramos nas grandes metrópoles, é um valor muito acima disso e qualquer pessoa pode fazer, não necessariamente precisa ser uma pessoa maior de idade. Tá? Qualquer pessoa tem vontade de aprender, posso adentrar o curso, mas eu não sou aluno Unifunec, eu não sou professor ali, eu não trabalho ali, não há o menor problema. Qualquer pessoa pode cursar. E é final de semana, sábado, Danilo? Nós estamos com uma turma para iniciar os sábados, no dia 9 de março, a primeira aula. Então 9 de março, das 13 às 17 horas, da 1 às 5 da tarde. Então nós estamos com essa turma para iniciar, respeitando inclusive as pessoas que trabalham no comércio e têm vontade. Né? Então nós temos aquele período ali, inclusive de Danilo, pode chegar um pouquinho atrasado, uns 20 minutinhos, não tem problema, né? Para dar tempo de você pelo menos almoçar ou comer algo e chegar em tempo ao curso. Ô Danilo, e é todo sábado? Quinzenalmente. Então 9 no outro sábado, certo, a cada 15 dias. Durante e termina em junho. Tempo? Vai terminar em meados de junho, não estou com a data aqui certinha, mas são 8 encontros quinzenalmente, com 5 horas cada encontro, né? Então, das 13 até as 17, 18 horas nós conseguimos findar. E com uma carga horária ali no básico de 40 horas, com certificado, reconhecido. Então, as pessoas podem ficar tranquilas. Terei certificado se fizer o curso? Sim, podem ficar tranquilas, terão certificado Unifunec. R$ 3,90. Acredito que seja isso. Em média, né? Em média. O valor do curso todo. Isso. Tá? Muito legal, Danilo. Eu acredito que a adesão vai ser muito grande. Estou com muita vontade também de fazer para aprender. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou dar uma organizada na agenda. Tá? O convite está feito, nós temos que aproveitar. Porque uma maneira, eu falo, para nós que estamos aqui no ambiente da educação, no Unifunec, é bom como professor, tem que saber. Dentro da igreja também tem que saber para poder evangelizar através da língua de sinais. Na sociedade nós temos que saber. Então, em todos os lugares importantes. Então, que vocês possam pensar com carinho. Às vezes tem alguém que tenha vontade de fazer o curso, ou querer conversar com o Danilo também. Eu tenho certeza que se procurar ele pessoalmente, ele vai tirar as dúvidas, ele vai estar esclarecendo. Sempre à disposição. O Danilo é muito bacana para isso. Danilo, fique à vontade se você quiser concluir. Eu gostaria muito que você falasse na língua de sinais, não desista dos seus sonhos, que é o nome do nosso programa. Olha, inclusive eu quero parabenizar pelo programa, porque eu acompanhei alguns, mas assim, o não desistir dos sonhos, né, inclusive para os surdos, quando você explica, você tem que trazer de alguma forma o concreto. Então, sonhos de uma forma muito abstrata, que é um sonho, como a gente pensa, né, como saudade, enfim. Então, eu tenho que trazer. Se eu disser para um surdo, você é a menina dos olhos de Deus. E se eu disser, você é a menina dos olhos de Deus, ele vai entender. Nossa, eu sou uma menina e Deus ainda está me vendo? Tá me julgando? Não. Então, você é especial para Deus. Deus ama você de verdade. Você é único. Então, ter toda essa dimensão e trazer, nunca acabe com os seus sonhos, nunca desista dos seus sonhos, persista, tenta de novo, tenta mais uma vez. Isso é perfeito. Muito rápido. Muito rápido, Danilo. Trazer nesse formato, assim, esse programa, eu quero parabenizar, quero agradecer imensamente, humildemente estou aqui, mas eu quero agradecer imensamente pela abertura que vocês dão à língua brasileira de sinais, pela proporção que ela está tomando, por todos os aspectos,
nacionais, locais, regionais. Quero agradecer de fato pela abertura. Eu que agradeço pela tua participação e assim, dizer que aqui em Santa Fé nós temos um grande professor de Libras, um grande intérprete que nós temos que aproveitar para poder tirar todas as informações dele, que é muito edificante, tanto aqui na Rádio Cidade como professor do Unifunec e diretor do Agnes, porque não são, ele mesmo colocou que hoje é difícil encontrar profissionais capacitados que são realmente intérpretes. Então, assim, é uma bênção ter o teu Danilo aqui na nossa cidade. Então, que a gente possa aproveitar que agora está em ascensão a língua, é uma cultura, né, Danilo, mas está como nunca em ascensão, e poder aprender, porque a sabedoria e o entendimento ele vem de Deus, e como é bom a gente poder aprender, o conhecimento é algo que ninguém nos tira. Exatamente. Né? E você estava falando de sonhos, Danilo, eu falo assim que tem duas diferenças. Nós temos desejos e sonhos. Eu não sei como que você transmitiria isso com a Libra, né? Com os sinais. Mas os desejos, eles são algo superficial. Tipo, numa segunda-feira, com as provações, nós esquecemos. Agora os sonhos não. Os sonhos são os nossos projetos de vida, os sonhos são as nossas metas, o nosso foco, e por mais que as coisas aconteçam, as provações aconteçam, nós nunca deixamos de lutar pelos nossos sonhos. Sempre tendo muita fé em Deus, né? Acreditar Sim, em Deus é tudo. Tudo. E os nossos sonhos têm que estar alinhados aos sonhos de Deus. Exatamente. Tá? Às vezes nem tudo que nós queremos é a vontade de Deus, né? Então temos que entender. sempre falo, e outra coisa que eu sempre digo, como que eu vou glorificar o nome de Deus nesse sonho meu? Como que eu vou vou usar um termo bem simples, como que eu vou estar alinhando o meu sonho? Será que esse sonho provém também do coração de Deus? Como que eu vou glorificar Deus com esse sonho, com essa meta que eu tenho na minha vida? Ou será que é só para o meu eu, só para o meu ego? Perfeito, exatamente. Eu quero agradecer de maneira muito especial pelo espaço, fico muito feliz, eu estou à disposição. Também quero agradecer a todos os ouvintes, né, da Rádio Cidade, e também a todos que estão nos acompanhando pelo Facebook na live, né? Muitíssimo obrigado, eu estou à disposição, tá, pessoal? Tanto no Unifunec quanto celular, enfim, na Escola Agnes, vocês podem procurar a todo momento, tá? Estou à disposição. Danilo, deixa eu fazer uma pergunta. Sim. No caso aqui, o próprio surdo, quando é que ele começa a iniciar o diálogo dele com os sinais? Ele começa por si próprio, que é um meio que ele tem de se comunicar. Como é o início? É muito natural, na verdade. Geralmente os surdos, eles têm alguém na família ou algum amigo, alguém interessado em ensinar a língua brasileira de sinais. Então, para nós, como nós aprendemos a falar? Nós ouvimos dentro do nosso âmbito familiar, no âmbito social, e naturalmente isso aconteceu, e para o surdo da mesma forma. Acontece de uma maneira muito natural essa internalização. Ah, tá, porque a gente vê, né, aí eu fico imaginando, como que eles começaram o início desse diálogo de sinais entre eles, né? Às vezes começa com um sinalzinho simples, um passando para o outro, a forma. Nós somos seres adaptáveis ao meio, então o meio nos constrói, né, durante o nosso período, o nosso tempo, e nós estamos aqui para uma modificação muito efetiva. E eu acredito assim, que se nós somos adaptáveis ao meio, o ser humano consegue aprender e evoluir. Se ele tem a capacidade de aprender, de ampliar seus conhecimentos, naturalmente isso acontece, tanto no âmbito familiar quanto no âmbito social. Mas depois eles buscam, por exemplo, um professor para se especializar mais eles próprios, para ter mais desenvolvimento sobre... Sim, eles têm inclusive direitos em sala de aula de ter exclusivamente um intérprete em todos os momentos, em todas as aulas, nas suas formações, seja matriculado no período parcial, integral, o que for. Ele tem direito em todos os níveis, desde a educação infantil até o ensino superior, à presença do intérprete para interpretar tudo o que for transmitido pelo professor ou pelo tutor, que seja. Então, é direito do surdo ter toda essa formação desde o início da sua vida escolar. Maravilha. Tá, joia? Muitíssimo obrigado. Tá? Obrigado a nós. Tá? Deus abençoe. Amém. Vocês também, tá? Gente, o Danilo ele tem aula na faculdade agora, então ele vai sair por isso, tá? Tá, joia. Estou à disposição. Gente, muitíssimo obrigado. Que Deus abençoe a todos. Amém, Danilo. Obrigadão. Tchau, Deus tchau. abençoe, Tchau. tá? Tchau, obrigado. Tchau. E eu quero mais uma vez agradecer o espaço musical da Escola Música e Instrumentos,
agradecer o professor Petuel, o professor Vinícius. É um espaço onde eles ensinam aulas de violão, viola, teclado, bateria, guitarra, violino, contrabaixo, piano clássico. Tem também artigos cristãos como Bíblia, agendas, capas. E hoje eles fizeram a doação do brinde, que é um CD da Cassiane. E também agradecer o espaço Carla Gugliani. A Carla ela é fisioterapeuta e esteticista e ela também nos presenteou com uma massagem relaxante. Continue nos assistindo e sempre muito obrigada de coração todos os patrocinadores do nosso programa, todas as pessoas que dão brinde, tá? A gente sabe o quanto que é gostoso participar, aprender e ouvir a palavra de Deus. Agora eu quero que o Walter vai colocar um louvor para nós muito lindo da Bruna Carla, que fala sobre cicatrizes. E depois eu vou meditar com vocês na palavra do Senhor, amém? Deus conhece a minha história, sabe tudo que eu passei, sabe a marca que ficou em Depois mim. qual é o outro livro? Quer falar mesmo? Porque não passava, achei que nunca ia esquecer aquela marca que ficou em mim. Só aumentava, eu não falava mais, minha alma só gritava, não havia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida, colocou remédio na minha ferida, que doía tanto, agora não dói mais. História começou em mim, daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos pra adorar a Deus. Até diminuir a dor só aumentava, eu não falava mais, minha alma só gritava, não havia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida, colocou remédio na minha ferida, que doía tanto, agora não dói mais. Uma nova história começou em mim, daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver, me fez viver. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos pra adorar a Deus. Voltamos, meus amados, o programa Não Desista dos Seus Sonhos. Eu vou ler uma breve mensagem na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, no livro de 1 Samuel, do versículo 9 ao versículo 11. Certa vez, Ana pede a Deus um filho.
Certa vez eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita e, chorando muito, orou a Deus, o Senhor, e fez esta promessa solene: O Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Palavras do Senhor, amém? Meus queridos, Ana, ela tinha um sonho. O sonho de Ana era ter um filho. Ana, ela era casada com um homem chamado Eucana. E Eucana, ele tinha duas mulheres, que era Penina e Ana. Naquela época, 1500 anos atrás, o homem poderia ter mais de uma esposa. Então, Penina tinha duas esposas, Eucana tinha duas esposas, que era Penina e Ana. E Penina, ela tinha filhos, e Ana, ela não tinha filhos. E o sonho dela era ser mãe. Então, por muito tempo, ela pediu para Deus um filho. E eu sei que muitas mulheres têm o desejo de ser mãe, e muitas não conseguem, muitas vezes porque ainda não chegou o tempo de Deus, mas Ele sabe o tempo, e Ana pede um filho a Deus. Só que Ana, por muito tempo ela pediu um filho a Deus, apenas no sentido de querer provocar Penina, porque Penina tinha filhos e ela não. A partir do momento que Ana alinhou os sonhos dela aos sonhos de Deus, e ela pediu um filho para Deus e consagrou esse filho a Deus e falou: Senhor, se eu tiver um filho, eu não vou cortar o cabelo dele. Ela colocou aqui: e por toda a vida eu o dedicarei, e que nunca ele cortará o cabelo. A partir do momento, meus amados, que Ana alinhou os sonhos dela aos sonhos de Deus, Deus realizou o desejo do coração dela e a presenteou com o filho, tá? Então, eu pergunto para vocês neste momento: seus sonhos procedem do coração de Deus? Ou você quer aquele sonho, um sonho egocêntrico, um sonho onde você não vai poder contribuir para as outras pessoas, não vai poder contribuir para o ministério de Deus, tá? Para, analisa, reflete se o seu sonho procede do coração de Deus, porque se ele não procede do coração de Deus, vocês sabem que eu sou a pessoa que mais fala para vocês não desistirem dos sonhos de vocês, que é o meu ministério esse. Mas se o sonho não procede do coração de Deus, infelizmente, ele é um sonho que vai virar uma frustração, tá? Então pede para Deus tirar todo o cisco dos olhos quando vocês oram, e para Deus colocar no coração de vocês aquele sonho que procede do coração de Deus também. E como o seu sonho glorifica a Deus? Uma pergunta que eu te faço neste momento, tá? Ana alinhou o sonho dela ao sonho de Deus, quando ela consagrou o filho dela a Deus, e ele realizou o desejo do coração dela, tá? Eu lembrei muito de mim durante essa passagem, porque por muito tempo eu orei pedindo a Deus um filho, pedindo a Deus que eu engravidasse. Eu tenho endometriose, eu acredito que muitas mulheres têm essa doença, uma doença benigna, mas a maioria das mulheres que têm, elas não conseguem ser férteis, não conseguem engravidar, são mulheres estéreis. E por muito tempo eu confiei em médicos, meus amados. Enquanto eu estava confiando em médicos, enquanto eu não alinhei o meu sonho ao sonho de Deus, eu não consegui obter esse milagre de Deus, que era ser mãe. A partir do momento em que eu joguei todos os meus medicamentos fora, bati o meu joelho no chão e comecei a clamar a Deus, enquanto eu não fiz isso e não realmente entreguei 100% nas mãos do Senhor e não descansei, Deus não realizou o meu sonho. Então, conversa com Deus, tem um momento de intimidade com Deus, entrega o seu sonho na mão dele, para ver se realmente é a vontade do Senhor para a sua vida. Amém? Quem puder participar do meu testemunho, eu vou contar essa história com mais detalhes, que é um dos sonhos que Deus realizou na minha vida, que é o sonho de ser mãe. Ouse sonhar, não perca o foco.
Nós sabemos que as correrias são muitas, as tempestades, as provações, mas não percam o foco, meus amados. Continuem sonhando, tá? E nós só paramos de sonhar, eu falo que o sonho não tem idade. O velho, quando sonha, ele se torna novo, e o jovem, quando não sonha, ele se torna velho, tá? E a data da nossa morte, muitas vezes meus queridos, quando nós paramos de sonhar. Essa é a data da nossa morte, porque se nós paramos de sonhar, vem o desânimo, vem a depressão, vem a angústia, e nós não temos mais sentidos para lutar na nossa vida. Então, não pare de sonhar, e alinhe os seus sonhos à vontade de Deus. Nunca pare de lutar, amém? Que você possa aprender a confiar em Deus e orar pelos seus sonhos e perguntar se esse sonho realmente procede do coração de Deus e se você pode glorificar a Deus através do seu sonho, através do seu projeto de vida. Porque, meus queridos, tudo contribui para aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, capítulo 8, verso 28. Amém? Agora nós vamos fazer o brinde de hoje, porque o nosso horário está se esgotando. Primeiro eu vou fazer o brinde da massagem de relaxamento no espaço, da Carla Gugliani. Uma massagem de relaxamento no espaço da Carla Gugliani. Quem foi a ganhadora da massagem de relaxamento é Antônia Souza, que está participando pela live da Rádio Cidade, tá bom? Antônia Souza, parabéns, você ganhou uma massagem de relaxamento do espaço Carla Gugliani. Agora, o CD da Cassiane, quem ganhou o brinde foi Lorentina, ou Lorentino, Clara? Lorentino Sanches. Lorentino Sanches, Participou da nossa. que está na live Milane Calazans. Você ganhou um CD, Lorentino Sanches, da Cassiane, ok? Que foi um brinde do Espaço Musical, Escola de Instrumentos, que está no novo endereço, que é a Rua 3, número 1554, próxima a Navarro, tá bom? Espaço Musical, Escola de Músicas e Instrumentos. Muito obrigado pelos nossos patrocinadores, pelos brindes de hoje. Vou fazer uma oração e eu agradeço imensamente pela presença de vocês que nos acompanharam, que ficaram conosco neste momento tão edificante. Amém? Deus querido, Deus maravilhoso, obrigada, Senhor, por este momento, ó Pai, onde nós aprendemos a língua brasileira de sinais, onde nós pudemos, ó Pai, ficar por dentro desse assunto que é tão importante hoje, Senhor, no nosso meio, no meio que nós convivemos na sociedade, nas escolas, nos hospitais, meu Deus. Muito obrigada, Pai. Obrigada, meu Deus, pela vida de cada ouvinte, ó Pai. Obrigada, Senhor, por este momento. Obrigada pela sua palavra que nós acabamos de ler, que o Senhor realizou os sonhos de Ana, que era ter um filho. Nós entregamos e consagramos, ó Pai, os nossos sonhos a Ti, meu Deus. Aqueles sonhos que de muitos, Senhor, já estão abaixo, ó Pai, que já estão como um vale de ossos secos, que o Senhor neste momento possa estar restaurando os nossos sonhos, ó Pai. Que o Senhor possa estar vivificando os nossos sonhos. E junto com os nossos sonhos, Paizinho querido, que o Senhor esteja vivificando a nossa fé, Senhor. Que a nossa fé possa estar firmada na Tua palavra, Jesus. Muito obrigada por tudo, Pai. Eu oro, Senhor, por cada lar da nossa cidade, por cada ouvinte, por cada família representada que está nos ouvindo, Senhor. Que o Senhor possa acampar os Seus anjos ao nosso redor, que o Senhor possa continuar nos dando livramento, que o Senhor possa guardar as nossas vidas e que todo levantar do inimigo contra a nossa cidade, contra o nosso Brasil, contra o nosso povo que clama por Ti, caia por terra, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado, e é no Teu santo nome que nós Te louvamos e agradecemos por tudo, Jesus querido e amado. Amém, amém e amém. Fiquem com Deus, um grande beijo, até quinta-feira às 18 horas. Deus os abençoe.
nós queremos.